Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda à sexta-feira, às 23 horas, não só aqui na Curiagos TV, mas também na Rádio Vida em 97.1. Obviamente que quando abordamos determinados temas, na maioria das vezes, estamos a abordar temas que estão diretamente relacionados aos acontecimentos e à atualidade política nacional. Por vezes, determinados acontecimentos internacionais acabam por nos obrigar também a tentar abordar, entender, contextualizar esses acontecimentos naquilo que é a nossa visão do dia-a-dia em Portugal. E é isso que também vamos fazer hoje. Nós vamos falar de uma determinada nação, vamos falar de um determinado país, vamos ver em que ponto é que esse país está e vamos tentar estabelecer algum paralelismo, eventualmente, que possa acontecer em Portugal ou em outro qualquer país. Mas para isso o nosso convidado de hoje é o Paulo Ace Paixão. Ele é publisher do Contracultura, que é uma publicação online independente. Boa noite, Paulo. Olá. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Obrigado. É a tua primeira repetição, é sinal de que correu bem a primeira vinda aqui. É sempre bom e sempre nos causa alegria que o convidado volte depois da primeira vez. Olha, mas antes de abordarmos de facto o Reino Unido e a distopia, aquilo que tu chamas de distopia do Reino Unido, e porque falámos um pouco da administração Trump, olhando para aquilo que são algumas das decisões destes primeiros momentos da administração Trump, o que é que achaste da autorização para que influencers e podcasters fizessem parte também da imprensa certificada e autorizada na Casa Branca? Bom, acho que é uma iniciativa justa, em primeiro lugar. Não tanto por mérito da imprensa independente, na verdade, mas como castigo para a imprensa corporativa. Acho que foi uma excelente iniciativa. A todos os títulos louvável. A administração Trump, nestes primeiros dias de exercício do poder executivo, tem tido uma preocupação fundamental e que eu acho correta, que é de cumprir com as suas promessas eleitorais, e isso parece-me bastante saudável e deixa-me otimista. E essa foi uma iniciativa espetacular, que depois foi também copiada no Pentágono. Neste momento também está a acontecer no Pentágono, não só na Casa Branca, mas no Pentágono, e acho isso de facto de louvar, até porque neste momento a imprensa independente tem mais credibilidade junto do público americano do que a corporativa, portanto faz todo sentido. Muito bem. E vamos então analisar isto que tu chamas a distopia do Reino Unido, e que tu dizes que houve uma transformação num Estado autoritário. Bom, sim, isto tem que ter algum começo, não é? Sim. O que assistimos hoje no Reino Unido, eu acho que, pelo menos, eu não sei, calculo que uma grande parte dos cidadãos britânicos, mesmo até à esquerda, alguns à esquerda, concordarão comigo que neste momento o regime tem uma forte tendência autoritária, para não dizer totalitária. Mas isto não é responsabilidade dos trabalhistas no poder, não é só responsabilidade dos trabalhistas no poder, pelo contrário, os conservadores têm enormes responsabilidades no estado atual das coisas, no Reino Unido, mas tem, sobretudo, circunstâncias históricas que eu acho que são interessantes analisar. Não sei se quer começar. Vamos já nisso. Bom, a primeira das quais... Isso que te convidámos para nos ensinar relativamente a essa questão. Bom, eu não sou um académico, mas pronto. A primeira a questão fundamental aqui é que os ingleses não têm
uma Constituição formal, escrita, não é? Portanto, sempre que há uma alteração àquilo que era considerado fundamental, uma lógica fundamental de regime no Reino Unido, não há um texto formal a que se possam... que cristalize esses direitos, essas liberdades e essas garantias. O que eles têm a Magna Carta, que é um documento do século XIII, de 1215, que foi logo depois já agora posso contar aqui uma história curiosa, que o rei João foi obrigado por interesses burgueses rurais em 1215 a assinar esta Carta de Direitos, mas logo que a assinou, arranjou maneira, contratou um exército de mercenários viking que entraram pelo Reino Unido de dentro. Na altura não era Reino Unido, a nomenclatura não era Reino Unido, mas enfim, entraram em Inglaterra e chacinaram alguns dos elementos que obrigaram o rei João a assinar o documento, e que depois ficou esquecido até à Revolução Gloriosa de 1640-1688. Só ia que o Cromwell e a sua uma elite política da altura lembraram-se da Magna Carta enquanto iam cortando cabeças. Exatamente, Pronto, exatamente. Embora a Revolução Inglesa, já que vamos por aí, a Revolução Inglesa é curiosa porque é uma revolução, ao contrário da francesa, até relativamente civilizada. Ou seja, não é como a francesa, não é? Não foi aquela mortandade. Houve mortandade até mais nas guerras entre eles, mas no sentido de matarem muita gente assim, executarem muita gente, nem foi por aí. Executaram o rei Jaime, que teimava no absolutismo e tal. Mas depois, pronto, enfim, lá conseguiram recuperar os valores da Magna Carta. Só que hoje em dia, repara, a Magna Carta está um bocadinho ultrapassada pela história, porque a Magna Carta tinha a ver com uma realidade económica, social e política do século XIII, não é? Que não se adequa neste momento. E depois, para além desta fonte do direito constitucional, o que os ingleses têm é aquilo que eles chamam common law, que é o precedente do tribunal, do direito civil, e que também, lá está, é volátil. É volátil. E há o costume. Mas o costume aqui funciona muito, por exemplo, quais são as leis orgânicas do Parlamento? Qual é a relação do rei com o Parlamento? Nós costumamos fazer assim, fazemos assim desde 1688 e continuamos a fazer. Aquele famoso fechar da porta quando vem o representante do rei ou da rainha. Exatamente. O Parlamento fecha a porta e ele tem que bater à porta para demonstrar a independência do Parlamento para com a coroa. É isso? É precisamente isso, é no âmbito protocolar e lá está. Sempre foi assim, desde 1688 foi assim, e vamos continuar a fazer assim. Mas nada impede que, de repente, forças mais radicais, digamos assim, não alterem completamente esse costume. Porque o costume não está afirmado, não foi formalizado no regime. Não é? É apenas a tradição. Mas o estares a falar de uma monarquia parlamentar com separação de poderes, com vivacidade, com a capacidade dos tribunos de apresentarem as suas ideias e, no entanto, estás a chamar ao Reino Unido atualmente, a Grã-Bretanha, um Estado autoritário. Bem sei, mas é muito fácil fazer batata em democracia. Principalmente numa democracia não formalizada como a inglesa. Porquê? Basta pensarmos nisto. A classe dirigente inglesa, se algum inglês que perceba português nos estiver a ouvir vai ficar muito zangado, eu sei, mas a sociedade inglesa é uma sociedade por castas. Quero eu dizer. A elite inglesa, eles provêm das mesmas famílias, fazem o liceu no mesmo sítio, o célebre colégio de Eton, é paradigmático sobre o que eu estou a dizer. Vão para as mesmas faculdades, geralmente Oxford e Cambridge, frequentam os mesmos clubes, praticam os mesmos desportos, jogam os mesmos jogos de cartas à mesa dos clubes e falam um inglês diferente, que é uma coisa um bocadinho assustadora. Nós portugueses, por exemplo, é difícil identificar uma pessoa pelo sotaque do português que é audível, não é? Um português está a falar e pelo seu sotaque a gente não sabemos provavelmente de onde ele é, mas não sabemos da sua classe social. Pois não. No Reino Unido,
isto acontece. O próprio, eu não estou a falar. Sim, e como soa, o soar do inglês, de um tipo que vem de Oxford ou de Cambridge, é diferente do resto dos ingleses. Vais-me desculpar, mas nós aqui estamos em liberdade de expressão como tal. Seria tipo aquilo que nós chamamos aqui as tias de Cascais? Mais sim, ou menos assim? Sim. Não sei se tens nenhuma tia em Cascais, mas pronto. Mas aí é... Nós geralmente, e perdoem-me os tios e as tias de Cascais, mas nós geralmente aí... associamos mais à afetação e não tanto o som do português. Enquanto o som do inglês de alguém que vem de Oxford ou de Cambridge é completamente distinto. E a classe dirigente, eles falam todos da mesma maneira também, não é? E o que é que isto cria uma bolha? Mas se há legitimidade para falar em bolhas, a primeira, em bolhas de elites, a primeira é de facto a inglesa. Porque eles são de facto uma classe à parte. Eles vêm todos praticamente da mesma árvore. Exatamente. Independentemente de serem trabalhistas, conservadores, liberais, têm a mesma visão do mundo. Têm os mesmos privilégios. E isso cria um uníssono. Não é? Exatamente. Ou seja, passam pelas mesmas experiências, crescem juntos, acabam por criar uma mundivisão é isso mesmo. monocórdica. Não é? Exatamente. Olha... Vamos falar de reforma agrária, porque tu colocas um dado também muito importante na Grã-Bretanha, não é? Que é o facto de muito poucos de terem a grande maioria das terras. Esse é outro caso em que as elites cristalizam na sociedade inglesa e dificultam, por exemplo, uma coisa que é essencial numa democracia clássica liberal, que é a mobilidade social. Se não há acesso à propriedade, porque em Inglaterra, as pessoas muitas vezes, mesmo os ingleses, não sei se têm consciência disso, a maior parte deles, mas 0,2% da população inglesa tem cerca de 70% da propriedade imobiliária inglesa. Ou seja, e tem e vai de ter, é transgeracional. Pois. Os ingleses o que fazem para aceder à propriedade é fazem leases, portanto fazem contratos de longa duração com as famílias, com as famílias aristocráticas que têm... É possível, por exemplo, fazer um lease, um aluguer de longa duração com os aristocratas ingleses que dura até 2, 3 gerações, atenção. Mas a propriedade, na verdade, nunca é deles. Isto tem uma vantagem, que é o countryside inglês permanece lindíssimo e cuidado, e mesmo partes urbanas que também não são públicas. Londres tem vastas partes urbanas que não são públicas, nem são de ninguém, a não ser de famílias já muito antigas que têm esses bairros, e aquilo é conservado, é bonito, mas lá está. Mas como permanece na posse desta muito pequenina minoria, não há mobilidade social porque não há direito à propriedade. Olha, e não achas que outros fenómenos, e por acaso não mencionas aqui, mas eu recordei-me agora, são também ainda mais nefastos, quando dentro das elites ainda existem outras elites que têm muito mais poder e muito mais influência. E estou a falar, por exemplo, aqui da City, que está em Londres, mas tem... uma administração completamente diferente. Aliás, tanto quanto eu sei, o monarca ou a monarca tem que pedir autorização para ir à City. Sim, sim. E na verdade, nós podemos argumentar que as elites financeiras da City londrina mandam mais que as elites políticas. Porque, por exemplo, tivemos um episódio muito recente da Liz Truss, que foi primeira-ministra durante 5 minutos, e foi corrida pela City. Pela City. Porque quando ela começou a falar em baixar os impostos, a City entrou em pânico e simplesmente correu com ela. Um golpe de Estado típico. Porque esta senhora foi votada pelo seu partido para suceder à demissão de Boris Johnson. Mas o Rishi Sunak, que sucedeu de facto a Boris Johnson, perdeu essa votação. Portanto, o Rishi Sunak foi primeiro-ministro perdendo a votação interna do partido. Porque quem tinha ganho essa votação... É fácil fazer batata em democracia. Que eu diga Kamala Harris também. Olha, tu mencionas que há depois um decaimento para a esquerda, ou seja, começa a existir uma tendência mais de esquerda, mas já na outra participação falaste neste unipartido em Inglaterra. Pronto, o que é que estas várias vertentes, portanto, vão evoluindo historicamente e logo depois...
Isto, na verdade, começou ali nos anos 20 e 30, com personagens muito famosos como Bertrand Russell. Mas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, há um decaimento das instituições britânicas para a esquerda. Das grandes instituições britânicas, digamos assim. E principalmente das faculdades. Eu gostava de contar aqui um episódio interessante. A maior parte das pessoas, se eu disser o nome de Kim Philby, associam bem a um espião do MI6 que... de topo, portanto, foi um homem que teve quase a chefiar o MI6 e que, durante a maior parte do seu percurso do MI6, foi um espião ativo soviético. De onde é que ele veio? De Oxford ou Cambridge. Eu agora já não me lembro, sinceramente, acho que foi Cambridge. Ou seja, eu conheço a história. Tem o percurso todo que tu estavas a mencionar. Exatamente. Só que, não só, quando eles descobrem, muito tardiamente, que as cúpulas do MI6 estavam infiltradas por agentes soviéticos nativos britânicos, das classes altas aristocráticas inglesas, onde o MI6 ainda hoje recruta, portanto, não o espião operacional do tiro e do assassinato, mas o espião de análise de dados, que na verdade são a maior parte deles, não é? É sempre nas elites inglesas e nestas faculdades. E com a viragem à esquerda destas faculdades do pós-guerra, o recrutamento deles era de pessoas de esquerda, tão à esquerda, que se reviam e se identificavam com o regime stalinista no poder na altura. E isto chegou a um ponto que aquele famoso autor de livros de espionagem, como é que se chama o senhor? Peço desculpa. Não faz mal. Jean Le Carré, perdão. O Jean Le Carré escreveu recentemente, numa introdução a uma reedição de um livro dele, Tinker Soldier Spy, uma coisa assim, que mais valia o MI6 não ter existido no século XX para defender os interesses... Mais valia não ter existido. Prejudicou muito mais o MI6, existindo e infiltrado, como estava. Mas lá está, isto é apenas um exemplo de como as elites de esquerda infiltraram o MI6, mas toda a sociedade em geral. E com isso houve um decaimento, mesmo da elite política, mesmo dos conservadores, para a esquerda também. Tu achas que atualmente Carlos também tem esse viés? Esse é outro vetor desta nossa conversa é esse, que é um dos princípios consuetudinários da relação entre a monarquia e o Parlamento é que a monarquia confirma o poder executivo e o poder legislativo em Inglaterra, que é eleito democraticamente, mas não tem raio de ação político, digamos assim. Não tem competências políticas, a monarquia, de todo. Tem apenas uma competência formal e simbólica. É claro que, por exemplo, vamos pensar no caso da Rainha Isabel, ela confirmou, sei lá, eu nem sei quantos primeiros ministros, o primeiro dos quais, Winston Churchill, por exemplo, e tinha uma grande experiência nesta área, e ser-lhe permitido, por exemplo, aconselhar um primeiro-ministro que nomeia, que confirma, no sentido, por exemplo, do exercício do poder, segundo a experiência que ela tem, mas não na vertente ideológica. Sim, mas aí o primeiro-ministro tem que pensar na alavanca social que a figura de Isabel tinha. E respeitar. Exatamente. E pensar que é um jogo. Exatamente. Mas sempre... Que Carlos não tem. Claro, não. Pelo contrário, se calhar perdeu... Carlos não só não tem, como tem uma agenda política. E esta... Eu não diria que é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez, mas é raro que um rei tenha uma agenda política. E não só é raro, como é perigoso para o equilíbrio institucional e ideológico no Reino Unido. Porque não lhe compete. Tradicionalmente, não compete um papel ideológico à coroa. Como nós percebemos. Embora nós portugueses, por exemplo, o Presidente da República, de facto, compete-lhe um papel político, de ação política, talvez não tanto ideológico, mas de ação política. Mas a coroa britânica não. E essa parte, quando Carlos é eleito, e mesmo antes de ser eleito, ainda por cima como também é chefe... Carlos, eleito, quer dizer... Antes de ser eleito, peço desculpa. Quando é coroado. Quando é coroado, e mesmo antes de ser coroado... peço desculpa. Ele não só chefia a coroa como... A Igreja. E, por exemplo, algo que é nítido hoje em dia, que também acontece no Reino Unido, é um estranho radicalismo, por exemplo, ideologia de género, por exemplo, na Igreja Anglicana, não é? Que chega a pontos de...
pronto, ridículos, enfim. E lá está, há todo um movimento institucional a cair para a esquerda. E quando eu digo para a esquerda, não é propriamente a esquerda clássica marxista, é a esquerda das políticas de identidade, a esquerda contemporânea, neoliberal. Com uma só visão e que não gosta de quem pensa diferente e fala diferente. E isso porque depois, tu mencionas também que com o aparecimento das ONGs e mais tarde com Tony Blair começam a aparecer os primeiros ataques claros à liberdade de expressão. Sim, ou seja, quando... isto também tem muito a ver com o que aconteceu no mundo no princípio deste século, portanto, com os ataques de radicais islâmicos no Ocidente e tudo isso. Por um lado, cerceou-se a liberdade de expressão no sentido de ninguém podia defender certas causas do radicalismo islâmico, mas, por outro lado, também ninguém podia ofender o Islão, porque, entretanto, o fenómeno da imigração islâmica para o Ocidente já estava a acontecer e essas tensões sociais tinham que ser controladas. Então começou aí com Tony Blair e depois também com um fenómeno que acontece por toda a Europa e acontece também nos Estados Unidos, que é o fenómeno das organizações sem fins lucrativos, as ONGs, que são geralmente, maioritariamente, de ideologia de esquerda e que têm um papel de lobbying e de influência sobre o poder político muito grande, sem serem eleitas por ninguém, não é? Lá está, voltamos sempre à mesma questão. O papel das ONGs nas democracias, concordando ou não com as suas causas, chega a um ponto em que deixa de ser legítimo, porque as ONGs, por exemplo, na Europa, muitas delas são financiadas por personagens como o Sr. Soros e o Sr. Bill Gates e o diabo, que ninguém elegeu. E que representam interesses radicais, muitas vezes, que não compaginam com os interesses das populações. E isto cria, esta influência é perniciosa na saúde da democracia, digamos assim. Mas é interessante, é porque também aí a esquerda, ou esse interesse de esquerda, mostra algum paradoxo, porque não têm problemas em criticar os multimilionários da direita, mas têm os multimilionários de esquerda muito bem protegidos, não é? Sim. Não, o caso do Elon Musk. O Elon Musk é alvo de críticas de todo o género. Mas eu não vejo as mesmas pessoas a criticarem o Elon Musk a criticarem o Bill Gates, ou a criticarem o George Soros, ou a criticarem o Zuckerberg, ou... Não, porque são pessoas... Estes são ou promotores ou bem comportados do sistema, não é? Não é? Ou obedientes ao sistema. Não é? Então não são criticados, mas são tão milionários e são tão manipuladores e... Olha, como Musk, na verdade. Não é? Eu não estou aqui a defender o Elon Musk nem pouco mais ou menos. Não, porque a tua posição foi clara no último programa em que aqui estiveste. Tu falas de uma indústria de islamofobia, ou seja, que no fundo estas ONGs criam indústrias, seja a do racismo, seja a do revisionismo histórico, seja a do... Crees que é isso? Sim. E repare, até porque estas ONGs... Lá está, captam capitais, são indústrias bilionárias, na verdade, captam muitos capitais de grupos de interesse e de grandes empresas e tudo isso, mesmo, por exemplo, em relação ao ativismo climático, e na verdade, acabam por ter um impacto mesmo nos conservadores, mesmo na ala conservadora inglesa. Já lá vamos aos conservadores. E só para tentar mostrar o ridículo desta situação, temos a Califórnia vai pagar reparações históricas por causa do racismo. Sim. É um Estado que não teve escravos, nem donos de escravos a pagar reparações históricas a pessoas que nunca foram escravas. Sim. E é assim. Mas olha, quando nós pensamos na palavra conservador e olhamos para como os ingleses são, a tradição e os costumes, nós acharíamos que os conservadores ingleses eram o melhor exemplo do que é um conservador, mas parece que se calhar não é bem assim. Quer dizer, eu desconfio que uma boa parte do eleitorado dos conservadores ainda é assim. Eu desconfio. A classe dirigente, não. A classe dirigente, e mesmo até no sentido... A Câmara dos Lordes, por exemplo, isto pode parecer incrível, mas a Câmara dos Lordes é hoje dominada pela esquerda da ideologia de género, pela esquerda das políticas de identidade. E nós estamos a falar de aristocratas, de famílias que tinham a obrigação até, na verdade, tinham uma certa responsabilidade histórica de serem conservadores, não é? E principalmente em relação a este tipo de questões. Mas não é isso que acontece. E
na Câmara dos Comuns também não. Ou seja, os conservadores são hoje, por estas razões que já falámos e por outras, são hoje uma espécie de... como é que eu ia te explicar? Eles estão... Há certas causas em que eles estão completamente de acordo com os trabalhistas e com os liberais. Principalmente aquelas causas que se calhar até criam mais comichão no verdadeiro conservador. A ideologia de género, por exemplo, a sobretaxação. Mas tu tens David Cameron e Boris Johnson que podiam a qualquer momento ter posto algum travão a esse tipo de situações. Fizeram precisamente o inverso, não é? O Cameron fartou-se de namorar a esquerda, por exemplo, legalizou o casamento de homossexuais, independentemente de estarmos de acordo ou não com isso, fê-lo, e historicamente não é propriamente uma questão pacífica entre conservadores. Alargou as leis de discurso de ódio, portanto, restringindo a liberdade de expressão no Reino Unido. E depois o Sr. Boris Johnson, nós sabemos bem, não foi assim há tanto tempo, o que é que fez durante a pandemia. O Boris Johnson chegou ao ponto que eu acho que eu se calhar estou a exagerar um bocadinho, não sei, mas eu acho que nem Stalin, por exemplo, pensou, nem Hitler, pensaram em regular a vida sexual dos russos ou dos alemães. E o Sr. Boris Johnson, no meio da pandemia, decidiu que as pessoas não podiam sair de casa. Portanto, as pessoas só podiam praticar sexo, desculpem-me a expressão, é assim mesmo, se não saíssem de casa logo, por exemplo, namorados ou pessoas que não viviam na mesma casa, estavam interditos. E isso parece-me sinceramente inédito na história da humanidade. O Hitler não permitia que os alemães, casassem e tivessem relações sexuais com os judeus, não é? É o único exemplo que eu tenho assim de memória que posso dizer. Mas há uma coisa muito interessante. O Hitler iniciou uma campanha de vacinação obrigatória logo nos primeiros momentos em que Boris Johnson, de facto, pelos vistos, este homem teve... entrou. Alguém que, de facto, ficou, por assim dizer, ligado provavelmente a este movimento e a esta mundivisão mais globalista foi Tony Blair, de todo. Sim. Nós não falámos. Sim, o Tony Blair iniciou... Aliás, o Tony Blair fundou... É um dos grandes fundadores do globalismo contemporâneo. Não é? Olha, eu nós sei não falámos nele, mas pronto, também isto tem que avançar. Só assim um toque, porque há algo interessante. Tu mencionas que há uma guerra ao cristianismo, ao mesmo tempo que há, digamos, esta tal indústria da islamofobia. Eu hoje assisti na audição... Um áudio de audição de um ex-secretário de Estado, em que depois o deputado do PS que está lá nessa audição diz qualquer coisa do estilo, quer dizer, ainda não chegámos ao Carnaval, e foi Carnaval a expressão que ele utilizou, e você é utilizado estilo Cordeiro Pascal por este governo. Achas que esse deputado teria, eu não posso dizer aquilo que eu estou a pensar por causa das horas e por causa do respeito, teria coragem de ironizar, por exemplo, com Maomé ou com o profeta Não, é Islão? claro que não, esse é um dos problemas, não é? Esse é um dos problemas. Aliás, isso é muito nítido em Inglaterra, onde, por exemplo, rezar na rua, rezar num espaço público, no Reino Unido contemporâneo, dá direito a que venha um polícia e que o leve para a esquadra. Mas não é isso que eu vejo os muçulmanos. Eu vivi em Manchester e os muçulmanos... Não, de todo. Tanto que recentemente, e nós íamos chegar a essa conversa, mas já agora, durante estes problemas, perturbações e motins que existiram em Inglaterra agora no verão passado, a propósito dos assassinatos de Portsmouth, quando um descendente de imigrantes assassinou à facada 3 crianças, as pessoas vieram para a rua protestar contra as leis de imigração do país, contra as políticas de imigração do país. Lá está, que tanto conservadores como trabalhistas estão basicamente de acordo, não é? E o que é que acontece? As pessoas que vieram para a rua protestar contra as leis de imigração, brancos, nativos, cristãos, todos eles, ou a maior parte deles, foram reprimidas de uma forma absolutamente incrível. Pessoas que foram presas por 2 anos, por exemplo, de prisão, que levaram 2 anos de prisão, apenas por crimes de delito de opinião. Okay? Há um célebre casal, por acaso, até curiosamente, um casal de homossexuais que
com medo de um cão-polícia, gritaram com o cão e foram presos e condenados por terem gritado com um cão-polícia, ok? Eu sei que isto parece muito estranho, mas isto é um facto. O Contra a Cultura tem isto documentado, se quiserem procurar, basta pôr em cão-polícia que aparece lá. Não vai aparecer nenhum da Patrulha Pata, não é? Não é a Patrulha Pata. Mas isto é uma coisa inacreditável, quer dizer. Portanto, o que é que aconteceu depois? Há uma reação da população islâmica contra estes protestantes que passa completamente em branco na sociedade. Em termos, as autoridades não reagem a essa contra-reação. Apesar destes manifestos, destas manifestações da população imigrante, também terem sido altamente perturbadoras da paz social e também terem cometido destruição de património e também terem criado portanto, situações de conflito social, mas não foram sequer patrulhadas pela polícia. Há casos em que a polícia simplesmente abdicou de estar presente nestas manifestações dos islâmicos, enquanto reprimia violentamente as manifestações anti-imigração da população nativa. E isto é um duplo critério que é constante e que tem realmente a ver com a religião e que é constante no Reino Unido contemporâneo. E isso é uma das coisas que te faz pensar, de facto, que a Grã-Bretanha é um Estado totalitário. Pois... nós já falamos aqui de várias vertentes. Eu vejo, e acho que muitos britânicos veem o Reino Unido neste momento como um regime totalitário, de inspiração, pelo menos de inspiração totalitária. E em certos vetores do que é que nós consideramos um Estado totalitário, completamente, em termos da liberdade do discurso, repare. Há pessoas, outro caso, há pessoas a serem presas por terem nas redes sociais, entre aspas, antissistema, por terem uma retórica antissistema. Perdão? Uma retórica antissistema. E são presos, mas são presos por 2 anos, são presos por 3 anos. E depois há aqui um problema muito grave que está a acontecer, que é estas pessoas, quando chegam à prisão, as prisões são dominadas por imigrantes, principalmente imigrantes islâmicos, e quando estas pessoas chegam às prisões, têm um tratamento. Portanto, lá está, é um caso em que uma pessoa é condenada, não é só condenada à prisão, é condenada a muito mais do que isso. É condenada a ser molestada e maltratada e espancada pela sua opinião política. Mas acho que até há um caso em que a pessoa que foi encarcerada acabou a ser morta. Suicidou-se. Há um que se suicidou. Um destes presos, portanto, dos sabemos, esse não é um suicídio à la Jeffrey Epstein, não é? Pois, não se sabe se ele foi suicidado ou se suicidou, mas o que é plausível é que se tenha suicidado pelo ambiente altamente hostil que deve ter encontrado. Vivem. Olha, outra questão que tu consideras que tem sido bastante danosa para uma Grã-Bretanha mais saudável é como se existisse uma guerra racial, quando, por exemplo, em determinadas estruturas, o recrutamento é feito a pensar nas minorias e há quase como uma nota de rodapé nas folhas de recrutamento menos brancos. Não é quase. Não é quase. Nós temos até instituições como, lá está, que em princípio devem ser conservadoras, uma instituição militar como a Royal Air Force, em que não contrata... Pensem nisto. Uma força aérea que não contrata com base no mérito. Contrata com base na raça. Quer dizer, é difícil encontrar um momento de racismo como este. Não é? Principalmente na Força Aérea, quer dizer, partes do princípio, organizações como uma Força Aérea Militar, ainda por cima, contratem com base, procurem os melhores pilotos, os melhores, não é, controladores aéreos. Paulo, a verdade em relação a isso é que, pensa se fosse ao contrário, o burburinho que seria qualquer instituição... Sim, e seria racista na mesma, não é? Seria racista na mesma. E o racismo não é imperdoável. Nós já tínhamos chegado a esta conclusão há muito tempo, claro. Acho eu, não é? Há séculos. Pois, quer dizer, qualquer critério baseado na cor da pele de uma pessoa está errado. Ponto. Seja ela às bolinhas cor-de-rosa, ou roxa, ou azul. Outro ponto que tu mencionas e que me pareceu extremamente interessante até por causa do resultado nos Estados Unidos e por causa de quem votou em Trump nos Estados Unidos, falas de uma guerra contra classes trabalhadoras e os agricultores. Sim. Portanto, há aqui um problema histórico que está a acontecer pela lá por toda, que é a esquerda
quando... Eu não sei se calhar eu já disse isto no programa anterior, mas quando o operário alemão começa a ir de Passat para a fábrica, a esquerda ocidental percebe que perdeu a batalha do colorinho azul. E o que é que faz? Parte para as políticas de identidade, é a nova batalha. Ok? Infelizmente, porque, por acaso, na minha humilde opinião, fazia sentido, a política no século XX fazia sentido neste aspecto. As pessoas que acreditavam que eram mais à direita defendiam a livre iniciativa, defendiam os patrões, defendiam o capital, o investimento, no sentido das sociedades mais prósperas. As pessoas de esquerda defendiam os trabalhadores, defendiam aqueles que viviam pior na lógica capitalista. E isso fazia algum sentido. Havia uma tensão na sociedade. Foi importante nos direitos de trabalho, no trabalho infantil. Exatamente. Hoje em dia é muito complicado, porque quem é que defende os trabalhadores? Ninguém, na verdade. Quem é que defende o colorinho azul? Principalmente se for homem e branco e cristão. Quem é que o defende? Ninguém. A direita abdicou também, porque a direita ainda vive neste dilema de que, enquanto a esquerda se transferiu rapidamente para as causas de identidade, a direita ainda está na direita do século XX, na direita liberal do século XX. Por exemplo, em Portugal nós temos isso muito bem exemplificado. Há 4 partidos de direita, 3 são essa direita do século XX, ainda não acordaram para a realidade, na verdade. Iniciativa Liberal, eu digo direita, centro-direita, não é? Sim. Ou centro-esquerda, a Iniciativa Liberal até é de centro-esquerda, na verdade. Mas a Iniciativa Liberal, o PSD e o CDS estão ainda perdidos nessa direita liberal, não é? Que defende as corporações e os mercados livres e tal. Olha, mas sabes uma coisa interessante disso que tu disseste? É que se de facto a esquerda perdeu essa batalha, se a esquerda incentivar uma mudança que seja quase uma engenharia social naqueles que são os trabalhadores, a esquerda consegue ganhar outra vez relevância. Não, mas com certeza, inclusivamente, há um partido populista de esquerda na Alemanha neste momento, que nasceu aqui há, não sei, 8 meses, e já tem nas sondagens 10% do eleitorado. Não é por acaso. Porque, de facto, a esquerda clássica, o operário, também é verdade que já não há muitos operários na Europa, não é? Porque nós, entretanto, transferimos as indústrias, mas as pessoas de colorinho azul... Mas há quem fale na reindustrialização. Sim. O Trump, por exemplo, fala nisso. Pronto. Mas, de facto, as pessoas de rendimentos médios e baixos, nativas dos países, de brancos, geralmente, não têm quem defenda os seus interesses neste momento. No caso, irmos aqui aos agricultores, que é um caso, porque há uma guerra neste momento das elites globalistas por toda a Europa e especialmente em Inglaterra em relação aos agricultores, que não se percebe muito bem porque alguém tem que produzir aquilo que nós comemos, não é? Enfim, os agricultores ingleses têm sido vítimas de uma perseguição, primeiro fiscal, depois burocrática, principalmente a partir do momento em que o Reino Unido aderiu à União Europeia, mas nada mudou quando saiu. Com o Brexit, esse peso burocrático e a taxação não diminuíram, mantiveram-se. E agora, houve um último desenvolvimento do governo de Keir Starmer. Desculpem, eu não lhe chamo Sir, porque eu não o respeito o suficiente para lhe chamar Sir. O governo de Keir Starmer decidiu fazer uma coisa que é criar um imposto de tal forma esmagador, de imposto sucessório sobre a propriedade agrícola, tal forma esmagador, que não permite aos filhos dos agricultores herdarem essas propriedades agrícolas. E isto já num contexto em que há pouca propriedade agrícola, como chegámos há bocadinho à conclusão. Portanto, destes 30% de propriedade agrícola que ainda existe, a lei está feita basicamente para transferir a propriedade agrícola para a banca. Porquê? Porque para pagarem os impostos, os filhos dos agricultores vão ter que pedir dinheiro emprestado. Vão ter que se endividar. Com quem? Com a banca. E a banca fica, nesse sentido, proprietária rural, digamos assim. E isto já levantou grandes protestos, um movimento de contestação grande em Inglaterra. Como outras medidas têm levantado outros levantamentos de agricultores por toda a Europa, na Alemanha, em França, na Holanda... Até o ano passado, ou 2023, agora já não me lembro bem, houve tudo começou na Holanda, precisamente porque
o governo do agora atual secretário-geral da NATO, o senhor chamado Mark Rutte, quis levar à letra a agenda de Bruxelas relativa às emissões climáticas da atividade agrícola, que basicamente impedia aos agricultores, levava os agricultores holandeses à bancarrota. Achas que nós devíamos ter estado atentos logo de início, quando nos mandaram matar as nossas frotas pesqueiras, por exemplo? Acho que sim. Acho que Isso sim. já era um sinal do que podia acontecer mais para frente. Claro. Eu costumo dar um exemplo que é da inspiração totalitária. Para mim tudo começou com o cinto de segurança. Porquê? Porque quando me obrigaram a usar... Obviamente, eu não estou a dizer que não devemos usar o cinto de segurança, atenção, não é isso. Mas quando nos obrigaram a usar o cinto de segurança... repare, o cinto de segurança é uma medida da esfera individual. Eu, se não usar cinto de segurança, eu estou a prejudicar-me a mim e a companhia de seguros. Não há ninguém. É a minha exclusiva a esfera individual, da minha segurança. E porquê é que legitimidade tem o Estado para intervir na minha esfera individual de segurança? É por isso que nos Estados Unidos não é obrigatório usar capacete, por exemplo. Pois, por exemplo. É claro, isto para as companhias de seguros, não, tem que ser, obviamente. É lógica. Obviamente. Agora, eu continuo a achar, eu hoje seria incapaz de conduzir sem cinto de segurança, de facto, já estou habituado, e acho que devemos usar cinto de segurança, atenção. Mas seja como for, é da minha responsabilidade decidir isso. Esta intrusão, é porque isto é a velha história. A liberdade, quando é que a liberdade do individual acaba, termina? Quando afeta os outros, negativamente os outros. Ou a liberdade dos outros, ou o bem-estar dos outros, ou a segurança dos outros. Ou quando sou impactado pelas consequências da minha própria escolha individual, ou seja, mas aí, num acidente, bato com a cabeça e já era. Exatamente, mas aí é a minha vida. Okay. Terá o Estado responsabilidade sobre decisões que são da minha exclusiva competência? Não sei. E não estamos a falar de retirar os sinais de trânsito nem nada. Não. E eu acho que as pessoas devem usar o cinto de segurança, por amor de Deus. Vamos passar aqui à conclusão para depois ir a alguns dos factos. Não, estás mais do que perdoado. Uma das coisas que tu concluís é que, de facto, estas democracias liberais clássicas são mais frágeis do que aquilo que nós pensamos. Pois, é que lá está. Basta isto. Se nós temos uma classe política que não está interessada em representar os interesses do cidadão, podemos votar nessa classe política à vontade, que não vamos ser representados, não é? E logo essa é a primeira batota. Porque nós votamos na mesma, não é? O sistema é uma monarquia, por exemplo, no caso inglês, é uma monarquia constitucional a funcionar, não é? As pessoas votam, mas depois votam em quem? Em pessoas que têm outra agenda, que não é a delas. Não é? Daí, o fenómeno, por exemplo... E nós aqui votamos na agenda do partido. Exato. Por exemplo, eles ainda votam, conseguem escolher quem querem... Círculos eleitorais, exatamente. Mas repare, não é por acaso que o Nigel Farage criou o Reform UK e passado um bocadinho, o partido neste momento nas sondagens tem mais ou menos as mesmas intenções de votos que os trabalhistas e já ultrapassou os conservadores. Porquê? Porque a população conservadora não se consegue rever no Partido Conservador. Porque o Partido Conservador não defende os seus interesses. Defende uma agenda globalista, elitista, eu até diria leninista globalista, que não lhe serve. Pronto, é isto. E achas que... é muito fácil. Achas que Keir Starmer ainda é pior do que os seus antecessores? Sim. Embora eu não queria que, como conclusão desta conversa, o Keir Starmer, tudo o que nós temos falado aqui, o Keir Starmer é o último dos responsáveis. Ele só está a intensificar a coisa e a aproveitar a boleia de outros. Não acho que ele seja o responsável pela maior parte das coisas que falámos aqui, mas acho sim que o Keir Starmer, o meu inimigozinho de estimação era o Justin Trudeau, agora de facto é o Keir Starmer, porque ele tem-se portado
Tem-se portado lamentavelmente. Tem-se portado lamentavelmente. Tiveste uma boa notícia Sim. há relativamente pouco tempo. Sim, embora vamos ver como é que isso... Vamos. Olha, só quando ele se for embora... Paulo, porque tu sempre nas conversas, pelo menos na primeira conversa que tiveste connosco, acabas sempre por trazer alguns factos, ou seja, notícias, coisas que aconteceram. Tu, por exemplo, falas aqui, creio que tu já tinhas mencionado, que durante os protestos dos assassinatos de Portsmouth, houve pessoas que foram presas por desinformação. Por desinformação, sim. Por exemplo, houve uma senhora, já até de uma certa idade, que se enganou e pôs no Facebook que o rapaz, porque ele era menor de idade, ele tinha, nesta altura, ele agora já tem 18 anos, mas na altura tinha 17, que o rapaz que assassinou as raparigas era imigrante, era de origem imigrante. O que é que acontece? Ele não era de origem imigrante, ele nasceu em Inglaterra, mas os pais é que eram. Foi condenada. Foi à justiça e foi condenada. Por isto. Que é uma coisa, vamos lá ver. Se nós, basta fazermos este exercício, recuarmos 10 anos atrás, não é? E chegávamos a este facto, que as pessoas ficariam chocadas, não é? Perdão, mas a senhora não tinha nenhuma agenda maliciosa por causa disto, enganou-se. E pôs na sua conta do Facebook, quer dizer, uma pessoa merece prisão por causa disto. Não, mas não há que ver, por exemplo, eu sou neto de timorense e se eu fizesse alguma coisa, eu não gostava de ver na manchete descendente de asiática, sim, mas, lixou, sim, não sei sim, o quê. Não, mas isto, atenção, não é um jornal, é uma conta de Facebook, de uma pessoa amadora, não é? Quer dizer, que provavelmente, vamos lá ver uma coisa, leu mal uma notícia, quer dizer, não tem que haver sequer aqui malícia, pode haver apenas equívoco. Olha, e outra questão que me pareceu bastante interessante, porque esta esquerda desejosa de julgar crimes de guerra e crimes contra a humanidade, o Ministro da Saúde advertiu que iria privar os racistas de assistência. Sim. Aqui, saúde. como racistas eram as pessoas que estavam nas manifestações anti-imigração. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Uma pessoa que se sente indignada porque as leis da imigração são demasiado facilitistas no Reino Unido e vem para a rua gritar que não pode ser, porque isto, por exemplo, faz subir os índices criminais na sociedade, e isso é estatisticamente demonstrável, sem nenhum problema, só por este facto é racista. Se eu disser, desculpem lá, o meu país tem direito a escolher as pessoas que querem entrar nas suas fronteiras, eu sou racista por causa disto. Não é? E como sou racista, segundo o Ministro da Saúde do Sr. Keir Starmer, mereço ser retirado da lista das pessoas que podem aceder aos cuidados de saúde públicos em Inglaterra. Portanto, não é o pagar impostos. Não. Pagar impostos continua. Não é o pagar impostos. Não é? Pagar impostos continua. Não podem aceder. Os racistas todos vão deixar de pagar impostos e não têm acesso a nada. Sim. Não é? Mas, olha, estamos nos últimos 2 minutos. Destes factos, que mais um ou dois tu gostavas de mencionar? Pronto, claro, isto levou a circunstâncias ridículas. Houve milhares de pessoas que foram presas. Aconteceu aqui uma coisa, eu gostava de falar nisto. Aconteceu uma coisa que foi, na altura dos protestos de Portsmouth, uma das primeiras iniciativas do governo britânico, Keir Starmer, foi... eles estavam com uma população prisional sedentária. E as pessoas estavam em condições péssimas a viver nas prisões inglesas. Então, havia esta intenção de libertar pessoas condenadas por crimes criminosos. Ao mesmo tempo que isto foi feito, as prisões voltaram a ficar cheias com presos de delito de opinião. Ou seja, simultaneamente, enquanto estavam a libertar pessoas condenadas por crimes à séria, por crimes... bateu, quem matou, estavam a prender pessoas por delito de opinião, por desinformação nas redes sociais. E se isto não é distópico, e se eu não posso chamar a isto distopia, eu não sei o que é que posso chamar. Realmente. Paulo Ace Paixão, obrigado por ter estado aqui connosco. Mais uma vez, quem quiser, é só procurar Contracultura. Contra-ifancultura.com. Aí está, contra-ifancultura.com e encontrará, obviamente, não só isso, mas como muito mais artigos que nos fazem pensar. Obrigado, Paulo. Obrigado a si que nos acompanhou em mais uma semana de conversas. Quero terminar desejando
desejando-lhe um ótimo fim de semana, dizendo que pode rever estas mesmas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Clique lá no sininho para receber as notificações. E não se esqueça, tenha um excelente fim de semana, um bom descanso. Segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Obrigado.